Se eu te dissesse que o nome de Deus não é um som, mas um estado de consciência, e que toda a Bíblia gira em torno de um único mistério que quase ninguém viu, você ficaria até o fim. Nesta palestra de 1966, Neville Goddard revela algo que muda completamente a forma de ler as Escrituras. Que o nome de Deus é Eu Sou, que o Filho é Davi, e que toda a jornada bíblica acontece dentro de você. Pedra, água e vinho. Literal, psicológico e espiritual. Você não está lendo uma história, você está vivendo essa história. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar silenciosamente a forma como você vê Deus, a si mesmo e a própria vida. O nome de Deus é a chave para a compreensão da doutrina bíblica sobre Deus. Em termos bíblicos, a questão religiosa não é Deus existe? Mas quem é Deus? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? E com esse enigma, você e eu lutamos do início ao fim da jornada. Eu lhes direi esta noite. Tenho esperança de que vocês acreditarão em mim, mas a resposta vem da auto-revelação. Quando for revelada a você, não haverá discussão, você saberá. Até que seja revelada, você busca nas Escrituras e lá está. Está nas Escrituras, mas o homem, condicionado como é, raramente a vê. Quando a vê, é uma surpresa tão grande que ele não acredita. Então ele segue em frente, por causa de sua mente condicionada. Mas aqui está, nas Escrituras. Agora, vamos falar do meu camarada, chamo-o de camarada porque estamos separados no tempo, no mundo de César, mas estamos intimamente entrelaçados na tapeçaria da vida e esse camarada é Blake. Blake teve essa discussão com seu amigo, chamo-o de amigo, o reverendo Dr. Trusler. Trusler não gostava da interpretação das Escrituras feita por Blake, e deixou bem claro que não se importava com a obra de Blake, com nada dela, e disse a Blake que ele precisava de alguém para elucidar suas ideias. Blake respondeu. Blake disse: Você está dizendo que eu preciso de alguém para elucidar minhas ideias? Você deveria saber que o que é grandioso é necessariamente obscuro para os fracos. Ele esperava que isso o colocasse em seu devido lugar. Então, ele disse: O que pode ser explicitado para o idiota não merece minha atenção. Os antigos consideravam que o que não era muito explícito era o mais adequado para a instrução, porque desperta as faculdades para a ação. Então ele fez a pergunta, dizendo: Por que a Bíblia é mais interessante e instrutiva do que qualquer outro livro? Não seria porque ela se dirige à imaginação, que é a sensação espiritual, e somente de imediato ao entendimento ou à razão? Para Blake, o homem era pura imaginação. Ele viu a parábola, mas revelou esta sua revelação: que todas as coisas existiam na imaginação humana. Portanto, para ele, a Bíblia era o livro mais instrutivo e mais interessante do mundo. Não havia nada comparável a ela. Então, esta noite, vamos abordar esse livro, apenas algumas partes dele, porque como poderíamos cobrir 66 livros? A Bíblia é construída em 3 camadas. Em Eclesiastes, lemos: Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Também lemos que a arca deve ser construída com um nível inferior, um segundo e um terceiro, Gênesis 6 versículo 16. Toda a Bíblia é escrita dessa maneira. Qualquer pessoa que saiba ler pode ler o nível inferior, o nível literal. Ele é simbolizado nas Escrituras como uma pedra ou uma rocha. Qualquer pessoa que se dispuser a refletir sobre isso, que talvez seja abençoada com uma visão ou alguma experiência mística, poderá ver essa rocha, como Moisés, dando água, e de fato ver o significado oculto por trás da história. Então, aquele que enxergar o significado por trás da história, que tiver a coragem de testá-lo, encontrará o terceiro símbolo, que é o vinho. Portanto, é pedra, água, vinho. Aqui nos é dito que os pastores vão ao campo para dar água ao seu rebanho, e quando todos estão reunidos, o pastor remove a pedra e dá água ao seu rebanho. Depois de dar água ao rebanho, ele deve rolar a pedra de volta para a boca do poço. Gênesis 29 versículo 1, 3. Você dirá que esse é um ato muito bondoso se o interpretar dessa forma,
pois os homens que caminham pelo campo sem ver o poço, e sem nenhuma proteção, poderiam cair nele. Mas não é bem assim. Você sempre deve deixar como está. Não mude as palavras de Deus. Em outras palavras, você deve deixar como a história é contada. Então você a deixa sem tentar reescrever as Escrituras, e muitos sempre tentam reescrevê-las para dar sentido a elas. Deixe-as como estão. Assim, aquele poço estará lá para sempre e sempre coberto. Se você é um bom pastor e tem um rebanho e sabe como remover aquela pedra, então sacia a sede deles. Pois o homem que é enviado é o pastor, ou aquele que foi instruído por aquele que foi enviado é o pastor, e ele tem aqueles que têm sede da verdade. Ele pode ler o livro, ou pode ouvir alguém que possa ler o livro e ouvi-lo com entendimento. Mas ele dirá: qual é o sentido de tudo isso? Por que contar essa história em um livro chamado Livro de Deus? A palavra de Deus jamais deve ser alterada. Por quê? Eis o motivo. Aqui está uma história com um significado, simbolizado pela água. Tenho sede de algo além dos fatos da vida. Por ter nascido em um ambiente limitado, devo aceitar esses fatos para sempre? Devo aceitar as limitações do nascimento e viver com elas até o túmulo? Esta história me diz que não. O pastor que vem, que sabe, me mostrará como pegar a pedra e transformá-la, como removê-la e extrair a água, significados psicológicos, da pedra. Assim, cada história tem um significado oculto, um significado belo, e tudo isso visa libertar o homem, cada história. Então você vem até mim e me conta os fatos da vida, o que você ganha, suas obrigações, tudo sobre você. Você me entrega a pedra. Então eu lhe digo que isso não importa. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que você pode ser tudo o que quiser, absolutamente tudo? Você conseguiria ir tão longe comigo? Bem, você acredita que poderia melhorar sua vida se não conseguir ir tão longe? Você realmente acredita que poderia melhorar se não consegue ir tão longe? Você realmente acredita que se eu lhe contasse um certo truque, chame-o de truque, e você o aplicasse, ele funcionaria? Bem, é isso que a história me diz, e vou saciar sua sede. Se você for embora sedento, não o terei ajudado, apenas o terei deixado com os fatos. Mas não vou lhe dizer que você está sofrendo por causa de algum karma passado, que está colhendo os frutos de algo passado, isso eu esqueço. Vou lhe dizer agora mesmo que você pode ser o que quiser, apesar do seu passado, apesar do seu presente. No jornal do último domingo, você talvez tenha lido o editorial de ciência, e ele questiona por que o homem se dedicou tanto à psicanálise, à análise da mente humana. Pois, ele disse, o maior de todos se chama Freud, e aqueles que o seguem são os fanáticos do mundo. E assim dirão, e meu vizinho à direita é educado porque tem um complexo de inferioridade, meu vizinho à esquerda é grosseiro porque tem um complexo de inferioridade. Então, disse ele, se eu pegar essa teoria dos complexos e invertê-la, descubro que o complexo de inferioridade pode produzir tanto polidez quanto grosseria. Isso não é científico. Não é o que eu chamo de uma teoria que se comprova na prática. Você me diz que sou grosseiro justamente pelo mesmo motivo que faz o outro ser educado. Não, a Bíblia não ensina isso. Ela ensina o resultado definitivo de beber essa água. Se você, apesar do que me disse, você me deu todos os fatos, ousasse assumir que agora você é o que deseja ser, e visualizasse mentalmente o mundo como veria se fosse real, e ousasse acreditar nesse ato imaginativo, de uma maneira que ninguém conhece, e sem precisar mover um dedo para pedir ajuda a ninguém, esse ato imaginativo se cristalizará e se tornará um fato em seu mundo, um fato que você poderá compartilhar com os outros. Então você vem pedindo água, eu lhe dou a água. Você acredita? Se você não precisar bebê-la, nunca a transformará em vinho. Você nunca conhecerá o primeiro grande mistério registrado no Evangelho de João 2 versículo 1, 9. Ele tem esses sinais, e o primeiro deles é a festa de casamento. Ele se volta para os servos, agora ele é o Senhor, então eles têm que obedecer à sua ordem, e diz: encham os cântaros de pedra com água, a pedra. Então os servos encheram os cântaros de pedra com água. Ele disse: agora,
retirem um pouco e deem ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou, era o melhor vinho, e todos os convidados perguntaram ao anfitrião: como o senhor guardou o melhor vinho para o final? Ele usou o conhecimento que tinha. E o utilizou. Então, ele pôde escrever por meio de seu servo ao seu amigo Timóteo: não se alimente apenas de água, mas use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5 versículo 6. Em outras palavras, isso não cura para sempre. Você vem aqui hoje com um problema e, por isso, pergunto, o que você quer em vez do que tem? Qual seria a solução? Então, me diga a solução. Peço que você imagine que a possui, como se já a tivesse, e viva como se a tivesse. Sem romper nenhum vaso sanguíneo. Como se já a tivesse. E observe a coisa se cristalizar e se tornar um fato objetivo. Mas não estou dizendo que essa é a solução definitiva. Você voltará amanhã com outro problema. Porque o homem cresce neste mundo, cresce e supera. Quando eu ganhava $18 por semana, meu sonho era ganhar 25. Se eu pudesse ganhar apenas $25, então, eu ganhava os 25. Não era o suficiente. Então ganhei os $75. Não foi suficiente. E ganhei os $100, também não foi suficiente. Não importa o quanto eu ganhe, nunca é o suficiente, porque surgem novas obrigações na vida. Você sai de um ambiente, você cresce, e conforme cresce, você precisa de mais de tudo para simplesmente viver confortavelmente neste mundo. E essa é a vida. Você não vai simplesmente acumular e viver na sua casinha, você vai crescer levando isso em consideração e vai crescer no seu ambiente. Então ele disse: suas frequentes enfermidades. Não use apenas esta água. Use a água, mas use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Você sempre as terá. Até o fim, quando o nome de Deus se revelar em você. Então, todas essas histórias, do começo ao fim, se desenrolam em 3 níveis diferentes. A pedra representa o nível literal. E, por mais estranho que pareça, o que é literal e a pedra, a rocha, quando você vivencia essas histórias em profundidade, elas se tornam literais. O curioso é que, ao vivenciá-las, nunca é como você imaginava. Você sempre pensou que pertenciam ao passado e que as escrituras eram o registro de eventos passados. Um dia, você é abençoado com a revelação de Deus dentro de si e tem as experiências, o que você sempre pensou, ao descobrir a pedra, a água, o vinho, e que poderia aplicar a este mundo de César, mas nunca pensou que ainda fosse literalmente verdadeiro em profundidade. Quem diria que a história de Jesus Cristo deveria ser vivenciada por todos neste mundo? E que ele próprio passaria por essa experiência. Que a história é simplesmente uma parábola encenada que toda criança nascida de mulher um dia vivenciará de fato. Ele nascerá do alto, ele ressuscitará. E aquela última pergunta que propusemos no primeiro instante em que subimos ao púlpito: Deus existe? Vocês não fazem essa pergunta, mas sim quem é o nosso Deus? Nós perguntamos isso. Depois perguntamos: qual é o nome dele? Nós perguntamos isso. Então perguntamos: qual é o nome do seu filho? E aí está a deixa. Quando isso acontece, todo o resto é revelado. Quando o Filho te revela como Deus Pai, eis a expressão mais simples, clara e concisa da doutrina do Logos, como a encontramos no início do prólogo de João. Eu e o Pai somos um. Quem interpretará isso literalmente? E, no entanto, é literalmente verdade, e eu e o Pai somos um. Se isso é literalmente verdade, então eu sou o meu Pai, e se eu sou o meu Pai, então eu sou autogerado. Bem, como posso ser o meu Pai? Espere pelo Filho, e você encontrará o nome dele, e então saberá que você é o Pai. Ele te revela como Deus Pai. As Escrituras dizem que ele teve um filho, mas o nome do pai é Jessé. Bem, nem todos somos estudiosos da língua hebraica.
Você pode pesquisar. E Jessé é simplesmente qualquer forma do verbo ser. Em outras palavras, é eu sou. Mas os estudiosos acrescentaram significados para dar sentido à expressão e escreveram o livro chamado Ruth. Então, temos uma genealogia em Ruth que não é encontrada nos manuscritos antigos. Em outras palavras, temos uma genealogia que não se encontra nos manuscritos antigos. Portanto, se voltarmos aos manuscritos mais antigos conhecidos, não há nenhum ancestral para Jessé. Como pode eu sou ter um ancestral? Porque eu sou é o nome de Deus. Êxodo 3 versículo 13, 15. Posso dizer que eu sou é o nome de Deus, mas você sabia que não posso transformar você em amor por meio desse conhecimento? Você pode usá-lo como poder, poder verdadeiro. Como nos é dito em João 16. E virá a hora em que vos expulsarão das sinagogas. Versículo 2. Bem, a palavra sinagoga você associou a apenas um tipo de templo, toda igreja construída pelo homem. Bem, essa era a única igreja da época. Então, hoje, seriam todas as igrejas do mundo. Expulsarão-vos das igrejas, e quem vos matar pensará que está prestando um serviço a Deus. Farão isso porque não conhecem o Pai nem a mim. Deus acreditava nisso, sim, e revelou como eu sou. Ele toma o eu sou e o utiliza maravilhosamente, mas não sabe que esse é o Pai. Até que seja revelado como Deus Pai, o amor não irrompe. Posso ser eu sou e não me voltar para ninguém neste mundo. Como nos é dito no livro dos Reis. Por que vocês andam sempre indecisos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sirvam-no, se Baal é Deus, sirvam-no. 1 Reis 18 versículo 21. Então Josué se levanta e diz: Escolham hoje a quem vocês vão servir. Nós escolhemos o Senhor. E ele lhes disse: Vocês são testemunhas contra si mesmos de que escolheram o Senhor. E eles responderam: Nós somos testemunhas. Bem, a palavra traduzida como Senhor é eu sou. Escolhi servir somente a isso, não serei enganado, não me voltarei para fora. Isso não me faz querer amar. E nada revela isso senão Deus Pai. Até que eu o encontre como o Pai, e não outro senão eu mesmo. Nenhum poder no mundo pode me convencer de que eu sou o Pai, mas sim o Filho que me chama de Pai. Quando ele estiver diante de mim e me chamar de Pai, só então saberei como realmente sou. Isso acontece no final da busca, no final da jornada. Aqui, o nome de Deus permanece secreto neste mistério bíblico. Descubra o nome. O nome também é a sua natureza, e ele a revela, uma após a outra. Primeiro, ele a revela como poder, El Shaddai, ele se revela como poder infinito. E, no fim, que emoção quando ele a revela como amor. Aqui você se encontra diante do seu próprio ser, um ser radiante, e do seu amor infinito. Ele o abraça, a partir desse momento, ele deixa de ser dois, você é um com o corpo de Deus que é amor. Você ainda não sabe que é o Pai. Então vem a revelação final, quando ele se revela novamente dentro de você e se coloca diante de você. Quem está diante de você? Seu filho. Você o escondeu em si no início da jornada com o propósito de se lembrar, ao final da jornada, de quem você realmente é, e Deus Pai. Então eles vão te matar. E por que farão isso? Porque não conheceram o Pai, nem a mim. Para que Deus pudesse crer e o Pai pudesse ignorar. Hoje, se você perguntar a 1 milhão de cristãos no mundo sobre Deus Pai, eles o colocarão em algum lugar e seu Filho em algum lugar no tempo e no espaço, e chamarão o Filho de Jesus Cristo, e chamarão seu Pai por algum nome, Deus, algum outro nome, o Senhor. No entanto, há alguém que lhe diz: Eu e o Pai somos um. João 3 versículo 10. Como você poderia dizer isso de forma mais clara ou concisa? Como você pode, na eternidade, encontrar uma frase tão curta para revelar tanto? Eu e o Pai, portanto, eu sou o Pai. Bem, não me diga que você é o Pai, porque então você deve ter um filho. Pelo menos, você tem uma criança.
Que cristão no mundo não pensaria que você está blasfemando se dissesse que Jesus Cristo tem um filho? O que neste mundo eles fariam com você se a lei permitisse? Ora, eles te esfolariam vivo por tamanha blasfêmia. E ele te diz: Eu sou o Pai. Quando vocês me veem, vocês veem o Pai. Pois bem, mostre-nos o Filho. Eis o enigma proposto no capítulo 30 de Provérbios, versículo 4. Quem lançou os fundamentos da terra? Quem fez tudo? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Certamente você sabe? Você não sabe até o fim. No fim, você sabe, porque ele lhe revela. Quando ele revela o nome do filho, eu lhe direi o nome do filho, se você aceitar. O nome do filho é Davi. E Davi é, embora personificado como um jovem eterno, de beleza indescritível. Você não pode descrever a beleza de Davi, que o chama de pai, em cumprimento das Escrituras, pois estamos aqui apenas para cumprir as Escrituras. No Salmo 89, versículo 26. Encontrei Davi, que clamou a mim. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Então, depois de lhes ter falado das duas eras, esta era em que procriamos e nascemos, e aquela era em que não procriamos nem nascemos, pois somos da ressurreição, fomos ressuscitados deste mundo de procriação e nascimento. Tendo explicado a diferença entre as duas eras, que um homem que caminha sobre esta terra, enquanto na história ele é ressuscitado e elevado para fora desta era, para fora deste período de tempo, e quando ele parte, tendo sido ressuscitado enquanto caminha sobre a terra, sua morte é uma coroação. Naquela era para a qual ele passa, ele está acima da organização do sexo, ele não precisa de uma imagem dividida, masculino-feminino, para a criar. Ele é um consigo mesmo, vestindo o corpo de Deus, que é amor. Então ele explica tudo. Leia no capítulo 20 de Lucas. Versículos 34, 44. Então ele levanta uma questão que não foi feita, e ao ler todo o capítulo, percebe-se que não há relação com o assunto, então ele pergunta: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Repetindo a palavra filho. E eles responderam: Do filho de Davi. Então ele réplica: Por que, então, Davi, inspirado pelo Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. E eu sei que, quando estava escrevendo o último capítulo de A Lei e a Promessa, ao chegar a essa minha experiência, lutei com ela por dias. Finalmente, concluí que diria que o homem amadurece quando se torna o pai de seu próprio pai. Eu estava me atendo às Escrituras, mas ele amadurece quando se torna seu próprio pai. A Bíblia começa, no Novo Testamento, com: Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mas então, quando Davi te chama de Senhor, que é o nome usado por todo filho de seu pai. Meu Senhor, tendo visto Davi me chamar de pai, e as Escrituras me dizem que eu era seu filho, bem, então, eu uso a expressão tornei-me o pai do meu pai. Chegando o mais perto possível das Escrituras. E ainda assim, espero que eu seja bastante claro se disser que o homem amadurece quando se torna seu próprio pai, porque Davi realmente surge da humanidade. Se eu pegasse todas as gerações da humanidade, e todas as suas experiências, e as fundisse em um único todo, esse tempo concentrado no qual todas as gerações estão fundidas e do qual todas as gerações surgem, é personificado nas Escrituras como eternidade. E a eternidade é personificada como um jovem, esse jovem é Davi. Então você gera, após sua jornada terminar, um filho que é a quintessência de todas as gerações e todas as experiências da humanidade. Então, no final, você fez tudo e pode perdoar tudo, porque seu filho é a quintessência de todas as experiências da humanidade. Esse é Davi. Então, a memória foi tirada com um propósito, para que você não se lembre. Se o homem pudesse se lembrar dos horrores pelos quais passou, se pudesse se lembrar dos horrores que ajudou a combater, não conseguiria conviver consigo mesmo. Então, o véu foi baixado e a memória foi tirada por um tempo. No fim, tudo será revelado e veremos que tudo cooperou para o bem, mas tudo cooperou para o bem.
Não houve uma única coisa que parecesse tão horrível que, quando a vejo em retrospectiva e no final, não fizesse parte de todo o drama que se desenrolava. E tudo cooperou para o bem. Nesse fim, você é Deus Pai. E não importa realmente como ou quando você deixará este mundo, após a sua ressurreição. As outras experiências importantes virão rapidamente em 3 anos e meio. Depois da última, o que importa? A última é a descida. Onde você é selado com o Espírito Santo. Selado com ele enquanto ele desce sobre você na forma de uma pomba e o cobre de beijos. E então você descobre quem você é. Esse selo será rompido quando te declararem morto, e nesse exato momento não haverá restauração da vida. Portanto, esse é o selo, essa é esta era, e a morte é a sua coroação. Você pode dizer com Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7. Agora trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6 versículo 17. Todos trarão as marcas de Jesus, porque todos serão Deus Pai. Não porque alguém lhes diga que são, mas porque saberão disso. Portanto, saberão que, no fim, há apenas um Pai e Ele é o Pai, Ele tem apenas um filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. Então, se os nossos sacerdotes do mundo interpretaram mal este mistério, tudo bem, perdoem-nos, eles não o conhecem. Agora estão todos a protestar contra este novo conceito: os padres devem casar. Alguns não suportam o fardo do celibato. E então, creio que a revista Time Atual menciona que, em certa época, acho que no século XIV ou XV, numa determinada cidade italiana, isto é estatística, metade das crianças ilegítimas dessa cidade eram geradas por membros do clero. Eles não podiam casar, mas podiam ter filhos por todo o lado. E quem sabe quais papas eram pais? Alexandre VI teve 4 filhos. Já ouviram falar de César Borgia? Lucrécia Borgia? O pai deles era Alexandre VI, o Papa Alexandre VI. Henrique II era casado quando era Papa. Então, qual é toda essa discussão, se o seu primeiro mandamento foi multiplicai-vos, enchei a terra? Nunca foi revogado, nunca foi retirado. Em todos os salmos, a bênção do homem é a multiplicação de sua família. Encha seu berço com estas flechas. Então eu digo, esqueçam todos esses pequenos ismos à parte. Mantenham a mente clara e façam sua escolha esta noite. Nós escolhemos servir ao Senhor. Qual é o seu nome? Eu sou. E eu creio que ele se revelará dentro de mim, e eventualmente eu estarei em minha própria presença e saberei que é amor infinito. Saberei que é Deus Pai por revelação, não por persuasão, não por argumento. Saberei porque ele o revela. Quem o revela? Você o revela. É tudo você. Você se tornou isso por um propósito, e o propósito está oculto até o fim. No fim, você o vê. Então vivam pelo nome de Deus. Não se desviem para a esquerda, não se desviem para a direita. Sejam testemunhas contra si mesmos de que escolheram servir ao Senhor, e o nome do Senhor é Eu Sou, esse é o seu nome. Ele os conduzirá por todas as coisas, sim, enfermidades, sim, mas usem um pouco de vinho. Quando enfrentarem essas coisas, usem um pouco de vinho. Vou levar também uma garrafa de vinho. Pegue o que você sabe sobre a verdade psicológica e use-o. Ao usá-lo, você o transforma em vinho. Então, seu primeiro grande banquete de casamento foi com jarros de pedra cheios de água, e a água se transformou em vinho. Aqui está a verdade literal, os fatos da vida. Quando ele disse: Eu e o Pai somos um, pegaram pedras para apedrejá-lo. João 10 versículo 30. Leiam com atenção. Ele disse: Por que me apedrejais? Por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Versículo 33. Sabemos sua história, sabemos de onde você veio, e quando Cristo vier,
ninguém saberá de onde ele vem. E eles estão certos, porque você não o vê, você só vê a máscara, e conhece a história por trás dela. Ou você acredita nessa presença usando a máscara e no que ela lhe diz, ou não acredita. Então você nunca o vê. Quando você vir Cristo, você verá a si mesmo. Então ninguém. Ele disse: Olhem aqui, aqui está Cristo. Não acreditem nele. Por quê? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. 1 João 3 versículo 2. Você será como ele. Bem, se eu não sou como ele aos meus próprios olhos, então eu não o vi. Mas se Davi o chamou de pai e ele me chamou de pai, e se ele é aquele que ressuscitou da sepultura, e eu ressuscitei, e se ele é aquele que nasceu de cima e teve testemunhas do nascimento que veio de cima, não de baixo, não do ventre de mulher, mas da cabeça do homem, e eu ressuscitei, e se o Filho do homem, que é o próprio Deus, deve ressuscitar em forma de serpente, essa é a única maneira pela qual ele pode ressuscitar, e aquele que ressuscita deve ser aquele que desceu, pois ninguém jamais subirá ao céu senão aquele que primeiro desceu, e eu desci, e se a pomba desce somente sobre Cristo Jesus, então ele desceu sobre mim, então eu sei quem eu sou. Todos terão essas experiências. Então, se você diz que é blasfêmia, que ele é um homem, que conhecemos sua história, que sabemos tudo sobre ele, e que ele está blasfemando ao dizer essas coisas, bem, volte e leia as Escrituras. A figura central fez as afirmações ousadas, pois elas estavam acontecendo nele. E eles chamaram isso de blasfêmia, porque seus conceitos de Deus não permitiriam que essa coisa completamente surpreendente acontecesse dentro de um homem, a menos que seus olhos mortais pudessem ver. Não conseguem ver. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, e as pedras que atiraram nele eram os fatos de sua vida. Sabemos quando você nasceu, seus irmãos, suas irmãs, seus vizinhos, seu pai, sua mãe. Sabemos tudo sobre eles. E você ousa afirmar o que afirmou? Então ele desapareceu da vista deles. Então, esta é a história da nossa grande Bíblia, que Blake afirma ser o maior livro do mundo, e ele está certo. É o mais divertido e o mais instrutivo. Mas lembre-se de que ela se divide em 3 níveis. O nível da pedra, ou literal, o nível da água, ou o significado psicológico por trás das histórias, e então o nível do vinho, quando você experimenta as Escrituras e pode pegar a água e transformá-la em vinho para seu próprio benefício no mundo de César, e esperar pacientemente pela promessa quando você for puro vinho. Não o chamavam de beberrão, glutão e beberrão, cheio de vinho? Pois foi isso que ele deu. Ele cumpriu completamente as Escrituras. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Você já teve visão paraocular, ou seja, já viu sem os olhos, algo com que os cientistas têm feito experimentos? Resposta. Não, não tenho. Quando fecho as pálpebras, vejo. Mas não necessariamente o que o mundo quer que eu veja. Se eu voltar minha atenção para dentro, como se estivesse contemplando meu cérebro, encontro um mundo de luz, pulsante, viva, luz líquida. Pode me levar a qualquer lugar. Então não é, no sentido de ver objetos à distância, como observar deliberadamente o que minha família em Barbados está fazendo agora, não é isso. É uma forma de visão completamente diferente. E é muito fácil. Pergunta. Você já teve visões de algo que você se lembrava sobre si mesmo? Você já sonhou com algo que... Resposta. Não entendi muito bem a pergunta. Pergunta. Digamos que você visualize algo que desejava, algo que tentou associar a outra pessoa, depois se esqueceu disso e, mais tarde, tem uma visão da coisa concluída em um sonho à noite. Resposta. Isso é perfeitamente possível. Pergunta. Além disso, isso indica o cumprimento iminente das expectativas? Resposta. Bem, veja bem, o livro de que falei esta noite, Fora deste Mundo, é baseado em experiências, assim como todos os meus livros.
Foi publicado em 1949, mas a experiência o precedeu. Você não tem experiências e simplesmente vai para a gráfica na manhã seguinte. Você reflete sobre elas, tenta escrevê-las da melhor maneira possível. Então, essas experiências podem ter sido registradas por mim, digamos, 2 ou 3 anos antes. Mas o que deu início a esse pensamento, que contei no pequeno livreto chamado Fora deste Mundo, foi um experimento recente, porque eu tentei por um ano. E, sendo extremista em tudo o que faço, acabei com meu corpo porque não conseguia dormir. Eu não me permitia dormir. Ficava na superfície da minha consciência o tempo todo, então, ao menor sinal de visão, eu acordava e anotava. Depois voltava para a cama e, antes de mergulhar no sono profundo, simplesmente tinha uma visão e a anotava. Bem, fiz isso por cerca de um ano. Não consigo descrever o quão cansativo isso realmente é. Quando meu irmão chegou a Nova York e me viu, achou que eu estava à beira da morte. Mas eu sou, e sempre fui, um extremista. Se eu me proponho a fazer algo, nada me desvia do caminho. Bem, eu ia testar algo. Era como se, no sonho, eu tivesse muitas experiências, todas belas. Contadas no sonho, elas faziam sentido. Tudo era como um sonho perfeito. Então eu anotava tudo e observava no dia seguinte se, por acaso, eu encontrava algum episódio daquele sonho quando acordada. Invariavelmente, encontrava, mas nunca na ordem em que os encontrei aqui. Se eu te visse no meu sonho e você me desse uma carta, bem, a carta é um evento, você é outro evento, e assim por diante. No dia seguinte, eu poderia te encontrar e almoçar com você, e nós dois poderíamos caminhar juntos pela rua até um bar, mas outra pessoa me deu a carta. Eu recebi a carta, mas não foi você quem a trouxe. Então, cada detalhe do meu sonho se concretizou, mas não na ordem em que eu encontrei no sonho. Bem, depois de um ano disso, cheguei à conclusão de que, em meu sonho, estou usando um foco diferente, um foco mais amplo que abrange não apenas um pequeno momento no tempo, mas dias, semanas, meses. E eu poderia pegar os eventos e tecer uma bela história a partir deles. Mas, neste nível mais básico, quando me deparo com eventos aqui, é como a escala cromática. Sou forçado a me mover em uma direção e atingir nota após nota enquanto me movo nessa direção. Quando lancei aquele livro em 1949, dei uma série de palestras em Milwaukee e o químico-chefe, professor Imhoff, da Alice Chalmers, me disse que não podia concordar comigo, que, como químico, eles têm uma lei conhecida como entropia. A entropia não permite voltar no tempo e alterar o passado. Ninguém pode me levar para lá e não pode alterá-lo. A memória pode projetar-se para o futuro com base no que eu sei, e posso chegar a certas conclusões. Ele disse que é assim que eles profetizam. Ele recebe amostras do mundo todo diariamente. Ele precisa analisar a composição química da água e enviar a solução para fábricas espalhadas pelo mundo. Então ele disse: se eu não conhecesse a lei da entropia e não pudesse alterar o passado, estaria perdido. Como cientistas, temos que nos guiar por essa lei, a lei da entropia. E eu respondi: não sei, não sou cientista, só sei que posso alterar o passado. Então me veio esta imagem. Não sou músico, mas sei que temos que esse teclado é fixo. Então, posso simplesmente tocar uma nota e, se precisar tocar a escala cromática, vou em apenas uma direção. Mas suponha agora que, de alguma forma estranha, eu pudesse voltar e tocar uma nota que toquei anteriormente, e que soasse muito bem depois de tocar esta, e então eu pudesse avançar para uma nota que ainda não alcancei e que soasse muito bem. E extrair um pequeno tema dessa forma. Agora suponha que minha mente pudesse se dividir e eu me deparasse com dois eventos ao mesmo tempo, você e a letra. Ora, essa é uma imagem completamente diferente. Em vez de ver você e depois ver a letra, juntá-las significa algo totalmente diferente. Então minha mente se preenche novamente, posso ver 2 eventos, e 4 eventos, 5 eventos, e finalmente posso reter 10 eventos em minha mente. Então posso me mover para frente e para trás sobre este teclado fixo.
E para mim, a criação está completa e começamos a despertar e a absorver o que é tudo, é fabuloso. Todas as coisas existem na imaginação humana. Então eu me torno um artista, e consigo tocar mantendo em minha mente 10 eventos amplamente separados no tempo, e vendo-os juntos, criando harmonias. E elas são mais belas do que a escala cromática. Então foi simplesmente uma experiência. Tendo chegado à conclusão de que eu conseguiria, tentei e funcionou. Vi todos esses eventos, um após o outro. No final do dia, pensei: hoje fiz isso, aquilo outro e aquilo outro. Então, consultei a página do meu sonho. Isto é o que sonhei e isto é o que vivenciei hoje. Portanto, cada evento ali estava presente no meu sonho, mas não na ordem em que os vivenciei, o que criou uma história completamente diferente. Então, o homem está progredindo. E hoje os cientistas concordam que a criação está completa, que toda a história do espaço-tempo está delineada, e que estamos apenas tomando consciência de porções crescentes daquilo que existe. Mas estamos tomando consciência disso apenas em uma direção. Chegará o dia em que o homem simplesmente tomará consciência disso em sua totalidade, quando ele for o grande artista. Então, você e eu, completamente despertos, com este fabuloso teclado, concordaremos em tocar em concerto. Que sinfonia! Todos concordarão em tocar em concerto com este mundo fabuloso que experimentamos. Nada desaparece, tudo está aqui. A mais terrível dissonância do mundo, quando a encontramos desta maneira cromática, agora podemos resolver em harmonias. Até lá, nossos ouvidos estarão sintonizados para apreciar a dissonância. E o que faremos quando todos nós tocarmos em concerto? Bom, é só isso. Boa noite.